Está encerrada a votação. Passemos à apuração dos votos no painel eletrônico. A chapa oficial recebeu 16 votos válidos. Houve apenas um voto em branco. Declaro eleitos. Aí só pode falar. Declaro eleitos. Me deu o nome dele. Declaro eleitos para presidente o tenente-coronel Zuco, Republicanos, Rio Grande do Sul. Primeiro vice-presidente, deputado Kim, União, São Paulo. Segundo vice-presidente, delegado Fábio Costa, PP Alagoas. E o terceiro, Evair de Mello. Terceiro vice-presidente, Evair de Mello. Espírito Santo, PL, ou PP. Declaro empossados os eleitos. Convido o deputado tenente-coronel Zuco, eleito presidente, para assumir a presidência da comissão. Chamo para compor a mesa, primeiro vice-presidente, deputado Kim Kataguiri, segundo vice-presidente, delegado Fábio Costa, e o terceiro vice-presidente, deputado Evair de Mello. Nos termos do artigo 41, inciso 6º do Regimento Interno, designo para a relatoria desta CPI o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, a quem também convido a compor a mesa. Presidente, questão de ordem com base no artigo 5º do Código de Ética e também no 180 do Regimento Interno da Câmara de Deputados. Presidente. Pois bem, ambos os artigos versam a respeito da impossibilidade de parlamentares que tenham interesses diretamente relacionados ao conteúdo de uma matéria, de relatarem essas matérias. Eu explico por quê. O deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, ele é investigado pelos seguintes crimes. Inclusive, eu vou ler o documento feito pelo Alexandre de Moraes, que foi encaminhado à Justiça Federal do Distrito Federal, assim que ele deixou de ser ministro, portanto, ia responder à Justiça Comum. Responde pelos crimes de corrupção, prevaricação, advocacia administrativa e organização criminosa, suspeita de ser envolvido num grave esquema de conluio entre agentes públicos brasileiros e particulares no Brasil e nos Estados Unidos da América, com o intuito de legalizar madeiras brasileiras de origem ilegal. É importante lembrar que essa investigação se dá pelo fato de que, quando ele foi ministro, ele, inclusive, demitiu o ex-delegado Alexandre Ramagem porque tentava impedir justamente a exportação de madeira ilegal para os Estados Unidos. Mas, mais do que isso, o deputado Ricardo Salles, ele tem interesse econômico
relacionado a essa pauta. Financiadores de Ricardo Presidente, Salles... tempo. Ainda está no Por meu gentileza, eu tempo, quero são me 3 inscrever. minutos para poder fazer a minha questão de ordem conforme o verso do regimento esgotou. da Ok, Câmara de deputada. Deputados, e foi apenas um. Financiadores de Ricardo Salles somam fortuna de mais de 20 bilhões de reais. Usineiros são responsáveis por 42% das doações individuais para o Salles. Veja só, o senhor Rubens Ometo, que é dono de uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do mundo, doou muito dinheiro para a campanha do senhor Ricardo Salles, foi o principal doador. Além disso, o senhor Rubens Ometo, que é da Sucroenergética Cosan, que é um dos principais latifundiários desse país, que inclusive fez muito dinheiro com o ramo de plantação de madeira, inclusive o crime pelo qual o senhor Ricardo Salles também é investigado. E, em terceiro lugar, quando o senhor Ricardo Salles foi candidato em 2018, que ele perdeu as eleições para deputado federal, ele fez uma campanha baseada na criminalização do MST. À época, inclusive, foi denunciado por isso, também investigado, porque ele dizia abertamente que as pessoas deveriam fuzilar os militantes do movimento social. Esse era o panfleto dele. Caso alguém aqui discorde ou questione do que eu estou dizendo, ele, inclusive, utilizou como número em homenagem a uma marca de bala de tiro no país. É disso que se trata. Então, ele tem um interesse ideológico, político, econômico. Afinal de contas, os financiadores do senhor Ricardo Salles muito provavelmente querem que ele preste contas do dinheirão que ele recebeu para poder ter uma cadeira aqui dentro, e agora quer criminalizar um movimento social também, sendo que ele praticamente já tem um relatório pronto, né? Nas declarações que deu à imprensa, já tem uma série de conclusões sobre o que é o MST. Já disse, inclusive, que eles devem ser criminalizados. Nem começou a fazer o inquérito, nem começou as nossas apurações. Se quem conheceu o MST, por que não visitou a Feira da Reforma Agrária, por exemplo, para ter contato com um alimento de qualidade, sem orgânico, sem agrotóxico, alimentos orgânicos, da agricultura familiar, sem trabalho escravo, diferentemente dos latifundiários que financiam a campanha de Vossa Excelência. Só para concluir, presidente. E Só um minutinho para concluir, deputada. Para concluir, deputada. o microfone foi fechado. E para poder concluir, presidente, a gente sabe que o objetivo dessa CPI é tentar tirar a atenção dos verdadeiros crimes que foram cometidos no nosso país. Na tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, na rachadinha do gabinete dos filhos do Bolsonaro, da esposa do... Ok. Tá bom, deputada. Obrigado. Obrigado. Só um minutinho. Eu vou responder a questão de ordem da deputada. A questão de ordem 429 entende que a declaração de impedimento possui natureza subjetiva, sendo uma questão de foro íntimo, não cabendo à mesa, portanto, impô-la ao parlamentar. Corroboram com esse entendimento as questões de ordem 598, requerimento 285 e questão de ordem 358. Ademais, a norma exposta no parágrafo 6 do artigo 180 estabelece a possibilidade de o parlamentar dar-se por impedido em processo de votação de determinada matéria. Cuida-se de norma permissiva direcionada ao parlamentar que se julga impedido de votar. Refere-se ao processo de votação, não se imiscuindo no caso de escolha de relatores no âmbito das comissões ou do plenário, não se aplicando, pois, ao assunto aqui versado. Ante o exposto, indefiro a presente questão de ordem. Senhor presidente, já que o senhor indeferiu, antes de a gente contra-argumentar a questão de ordem, o senhor me dava pelo menos um minuto? Pode sim, deputado. Obrigado, senhor presidente. Primeiro eu quero contra-argumentar aqui a colega que acabou de falar, para dizer que MST, em primeiro lugar, não é nenhum grupo de pessoas que queiram o bem desse país. São um grupo desocupado que não tem CNPJ, que é composto por bandidos desocupados. Tem o CPF também. Não tem Tem CPF. identidade. Não tem responde por CNPJ. tortura Não e tem falar nada. isso de um movimento E se social. existe o Você responde pelo o crime de relator. tortura, meu E se senhor. Vem falar existe- de movimento social. E se Coloque-se no existe seu um lugar. bandido Tem o nesse CPF país, é o aqui, teu tem presidente da identidade. República. Tem o...
O relator Para Salles concluir, deputado. pra trabalhou concluir. com o ministro de Meio Ambiente. Então ele não tem interesse. O que vai ser tratado aqui é a invasão de terra por bandidos financiado por esse bom. governo. Senhor presidente. Vamos dar seguimento à instalação. Vamos dar seguimento à instalação. Depois a gente faz a inscrição para os parlamentares falarem. Peço a atenção dos senhores deputados para alguns esclarecimentos sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. O prazo inicial desta comissão é de 120 dias, iniciando em 18 de maio de 2023 e previsão de término em 28 de setembro de 2023, ressalvadas eventuais prorrogações. A próxima reunião será destinada à apresentação pelo relator do plano de trabalho e para deliberação de requerimentos. Os trabalhos de investigação desta CPI serão realizados a partir da aprovação de requerimentos de iniciativa de seus membros, que poderão ser encaminhados à Secretaria da CPI pelo sistema Infoleg autenticador a partir de hoje, após o encerramento desta reunião. Em virtude das exigências legais e regimentais, informo que adotaremos os seguintes procedimentos. As reuniões serão convocadas preferencialmente para as terças-feiras às 14h30 e quintas-feiras às 9h30. O painel de presença e a lista de inscrição serão abertos 1 hora antes do início da reunião. Os deputados interessados em inscrever-se para interpelar pessoas convidadas e convocadas deverão fazê-lo pelo aplicativo Infoleg. A inclusão de requerimento na pauta é prerrogativa do presidente. Somente serão aptos a ser incluídos na pauta os requerimentos entregues à Secretaria da Comissão em tempo hábil para cumprimento do prazo de 24 horas de antecedência da publicação ou alteração da pauta, conforme previsto no parágrafo único do artigo 47 e o ato do presidente de 14 de 4 de 2021. Todos os requerimentos devem ser fundamentados e limitar-se ao objeto de investigação da CPI. Os requerimentos apresentados sem esses requisitos serão devolvidos aos respectivos autores. Os requerimentos para oitiva de pessoas devem informar se são convidadas ou convocadas e conter a respectiva fundamentação. Os convocados devem ser qualificados como testemunha ou investigados. Os requerimentos que tratem da transferência de sigilo bancário, fiscal e dados deverão conter informações inequívocas sobre o objeto da medida, o período a ser analisado e a fundamentação para obtenção dessas informações. Os requerimentos que tratem de busca e apreensão, bem como os demais reservados, deverão ser apresentados sigilosamente em envelope lacrado, conter fundamentação e informações inequívocas sobre o objeto da medida. Nos requerimentos para a realização de audiências públicas externas, o autor deve solicitar também a realização de diligências. Nas reuniões para tomada de depoimento, poderão usar da palavra o relator por até 30 minutos, o autor do requerimento ou o primeiro signatário por até 10 minutos e os membros da comissão por até 5 minutos e os demais parlamentares por até 3 minutos. As perguntas aos depoentes deverão ser formuladas no tempo concedido, facultada a réplica ao parlamentar pelo prazo de até 3 minutos, quando este não considerar satisfatórias as respostas do depoente sobre as perguntas formuladas. Os líderes e vice-líderes não poderão utilizar o tempo de comunicação de liderança para inquirir depoentes. Os documentos sigilosos produzidos e recebidos em reunião reservada deverão, até o final desta, ser classificados pelo colegiado. Caso contrário, conforme dispõe a legislação, serão considerados ultra-secretos. O acesso aos documentos ostensivos já autuados, recebidos ou produzidos pela CPI será disponibilizado na página da comissão no sítio da Câmara dos Deputados. O acesso aos documentos classificados como sigilosos será disponibilizado na sala reservada da Secretaria da CPI, exclusivamente aos membros da comissão.
Ao membro da comissão será facultada a possibilidade de credenciar um assessor mediante compromisso de responsabilidade em termo próprio, assinado pelo presidente da comissão, pelo parlamentar e pelo próprio assessor designado. Os documentos sigilosos não poderão ser copiados ou reproduzidos por qualquer meio, observada a legislação pertinente. Enquanto pendente diligência necessária à investigação, caberá ao presidente decidir sobre o sigilo dos documentos a ela relacionados. A correspondência oficial da comissão é atribuída exclusiva da presidência. Os parlamentares que desejarem estabelecer comunicação oficial com órgãos externos à CPI deverão solicitar a providência ao presidente por meio da secretaria da comissão. Informo que estas orientações serão encaminhadas aos gabinetes dos senhores parlamentares. Passo. Eu gostaria de fazer uso da palavra. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos. Quando eu fui indicado para presidir esta comissão parlamentar de inquérito, resolvi aceitar a missão em respeito a quem coloca comida em nosso prato. Se hoje podemos tomar café, almoçar e jantar, é porque lá no campo está o produtor rural. Aliás, é preciso dizer que o produtor rural é um só nesse país, seja ele pequeno, médio ou grande proprietário de terra. Todos cumprem uma função imprescindível para o funcionamento de nossa sociedade. São esses homens e mulheres que garantem a segurança alimentar desta e de outras nações ao redor do planeta. Mais de 1 bilhão de seres humanos dependem do que é produzido nesta terra, em que se plantando tudo dá. Ocupamos posição de destaque e liderança na produção de grãos e carne, sendo um dos maiores produtores e exportadores do mundo. Aliás, estamos muito próximos da apresentação do Plano Safra, planejamento estratégico que vai apontar o volume de recursos necessários para financiar a área a ser plantada em 2023 e 2024. Mas o cargo de secretário de Política Agrícola, crucial para as negociações do novo Plano Safra, encontra-se vago. O produtor rural já tem muito com o que se preocupar, desde que acorda até o fim da longa jornada. É a necessidade de financiamento junto ao banco, a chuva que não chega, a precipitação em excesso, os custos de produção cada vez mais altos, a parcela do empréstimo que vai vencer. Agrega-se a esta lista de preocupações o temor de ter sua propriedade invadida e vandalizada. Um problema que já estava superado, agora volta a atormentar o produtor rural. Pelo menos é o que temos visto e testemunhado nos últimos 5 meses e meio. Esta CPI nasce com a missão de devolver paz ao campo, a partir de uma premissa básica: o cumprimento da lei e o estabelecimento da ordem. Afinal de contas, o direito à propriedade está assegurado na Constituição Federal, assim como o direito de acesso à terra, desde que cumprido todos os requisitos legais. Jamais seremos contra a reforma agrária, até porque é assegurada a todos os brasileiros a oportunidade de acesso à propriedade, condicionada pela função social da terra. Podem ter certeza que nossa CPI será pautada pelo absoluto cumprimento das leis e do regimento interno dessa casa. Não esperem de nós qualquer espécie de perseguição ou revanchismo. Vamos nos ater apenas e tão somente aos fatos, provas e depoimentos, e que, ao final dos trabalhos, possamos apresentar à sociedade brasileira um resultado satisfatório para todos aqueles que fazem deste país o país celeiro do mundo. Passo agora a palavra ao senhor relator, deputado Ricardo Salles. Senhor presidente, tenente-coronel Zucco,
senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes, apenas uma palavra breve para reiterar o que já disse o nosso presidente, que será um trabalho técnico, objetivo, com o máximo de imparcialidade e que espera poder contar, deputado Macon, deputado Vilmar, com a ajuda, inclusive, daqueles que representam uma visão diferente, favorável aos movimentos, favorável à reforma agrária e que tenham, eventualmente, posições para trazer, para serem debatidas e apresentadas. Nós vamos tentar fazer aqui, como o nosso presidente Zucco já determinou, um ambiente com o máximo de abertura para o diálogo, para a análise, para questões objetivas e que eu espero atenda à expectativa de todos de esclarecer o que há de informações, o que há de verdade, o que há de fatos por trás de toda essa discussão de invasão de propriedade e também a diferenciação disso em relação àqueles que são da agricultura familiar, os assentados, que fazem, em alguns casos, trabalhos bons sim. Portanto, agradeço a confiança do presidente, cumprimento também os vice-presidentes e a todos os que vão compor essa comissão. Muito obrigado. Passo a palavra ao primeiro vice-presidente, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, primeiro agradecer a confiança de todos os colegas pela primeira vice-presidência. Para instauração de inquérito policial, e nós temos delegados aqui e membros do Ministério Público, é necessário indícios de materialidade de autoria e para requisito formal de abertura de CPI são os fatos e o período em que os crimes foram cometidos. Pois muito bem, esbulho processório é crime, quem comete esbulho processório é criminoso, movimento que comete esbulho processório comete crime. Tenho como linha de investigação, para contribuir com esta comissão, as duas CPIs que já ocorreram no âmbito desse Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, né? E, nesse sentido, eu trago tanto os indícios que foram levantados nessas CPIs passadas, como jurisprudência de tribunais de justiça, do Superior Tribunal de Justiça e também, claro, elementos do Código de Processo Penal e do Código Penal. Toda invasão é necessariamente clandestina ou violenta e não gera posse. Crime não pode gerar direito. A ordem jurídica não tolera a conduta de quem esbulha ou invade, seja ele qualquer que seja o indivíduo. O direito constitucional de propriedade, como bem colocou nosso presidente, não pode ser subjugado e os atos de invasão não podem ser tolerados ou gerar direito sob pena de negação ao Estado Democrático de Direito. Porque é disso que se trata. Não é nenhum ente privado que determina se uma propriedade cumpre ou não cumpre a sua função social. É o poder público que determina. Porque se qualquer um de nós, indivíduos privados, tivéssemos a liberdade de determinar aquilo, se a Constituição está sendo cumprida ou não está sendo cumprida, em determinada análise de qualquer direito ou garantia fundamental, nós não viveríamos num Estado democrático de direito. Nós viveríamos numa anarquia. Senão eu poderia, por exemplo, dizer que 40% de imposto é uma violação ao meu direito de propriedade e simplesmente organizar um grupo para deixar de pagar imposto. E então negociar com o governo no meio termo. Isso não existe. Quem determina os direitos e garantias fundamentais, demarcação de terra, reforma agrária, é o poder público, não são entidades privadas. Para além disso, né, nós temos indícios já levantados pela CPI do INCRA de que o MST, que é um movimento que estará muito em debate dentro do âmbito desta comissão, é um movimento, aspas, preparado e organizado para a invasão de imóveis rurais e propositalmente incitado e compreende uma forma de agir estratégica e bem peculiar. O grupo organiza o esbulho possessório caracterizado por atos de violência, constrangimento, ameaças, destruições de plantações e dano de maquinários, justamente para inviabilizar a atividade agrícola defendida pelo nosso presidente. Na sequência, em atitude pré-determinada, arregimentam mulheres, crianças e idosos com o fim de criar um estado de vulnerabilidade artificial e contingência social de ocupação absolutamente ilegal, que no final serve como mote para que se crie a consolidação e ilusão para o Poder Judiciário, premido pela situação propositalmente criada, acaba por negar a reintegração de posse. Prometo que não vou me alongar em todas as questões, os precedentes que vou trazer ao longo desta CPI, mas gostaria de apresentar apenas trechos de sentença proferida pela Justiça Federal do Estado de São Paulo, em que houve condenação
do senhor José Rainha Júnior pelo crime de extorsão. E no exame de culpabilidade, pontuou o juiz que a conduta praticada pelo réu revela-se altamente censurável. O réu valeu-se do movimento para manipular as pessoas que confiavam na legitimidade na sua pessoa como líder do movimento, fazendo com que essas pessoas se prestassem a meros instrumentos de seus deliberatos criminosos. Para encaminhar, deputado. Terminar, senhor presidente, 30 segundos. Sob as vestes de movimento socialmente legítimo, o réu se utilizava de seus seguidores como massa de manobra mediante ameaça de invasão ou de permanência da invasão em terras particulares sabidamente produtivas para obter de seus proprietários vantagem indevida. Então, sem dúvida nenhuma, os requerimentos desta comissão parlamentar de inquérito, inclusive que eu devo apresentar, para além das invasões, deve investigar os crimes correlatos às invasões, como as acusações de extorsão. Obrigado, presidente. Passo a palavra ao segundo vice-presidente, delegado Fábio Costa. Senhor presidente, estou muito honrado de participar dessa importante CPI nesse momento tão relevante para o país e quero desejar sucesso a todos que compõem essa comissão para que a gente possa chegar efetivamente à verdade dos fatos, a tudo que envolve esse movimento, o MST, para que a gente possa, enfim, descobrir tudo que ainda está oculto em relação a toda essa movimentação que vem ocorrendo no Brasil, coincidentemente, após o presidente Lula assumir novamente a presidência da República. Vamos avançar para que a gente tenha resultados efetivos nessa comissão. Muito obrigado. Obrigado. Passo a palavra ao terceiro vice-presidente, deputado Evair de Mello. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares que compõem essa comissão, o tamanho da nossa responsabilidade é para que possamos trazer segurança no campo brasileiro, para que a agropecuária continue dando números importantes para a economia nacional e, naturalmente, permitindo com que os governos, de posse dos superávites que têm gerado pelo agronegócio, possam fazer os seus programas sociais. Imagina o senhor que as nossas exportações, é preciso trazer esses números para saber quem que nós estamos defendendo. As exportações somaram no ano de 21 335 bilhões de dólares. A safra de grãos estimada oficialmente 22-23 indica uma produção de grão de mais de 300 milhões de toneladas, deputada Roberta Ronda, do querido estado da Bahia. O valor bruto da produção recorde deve chegar a 1,32 trilhões de reais, deputado Éder Mauro. Essa é a razão, a essência de existir essa comissão. Naturalmente, os números e a força e a organização do agro brasileiro incomoda aqueles que trabalham numa outra ideologia e trabalham contra isso. A agricultura brasileira, que é negócio a céu aberto, o agricultor não tem contra-cheque. E aí, meu presidente Zucco, me permite entrar no discurso de Vossa Excelência e fazer uma observação extremamente importante. Pelo Vaz de Caminho, quando redigiu sua carta, que aqui se plantando tudo dá, talvez não tinha noção ele que dá, e muito, mas com o uso da tecnologia, com o uso da ciência. Esse Estado brasileiro se tornou essa potência mundial. Nesse momento, bilhões de pessoas do planeta estão esperando comida chegar produzida aqui no nosso país. Portanto, esse é o número da nossa responsabilidade. E ao longo do tempo, deputada Malfato, esse setor foi fortemente atingido, com diversas experiências nós temos em outras equações. Quando tivemos fazendas de pesquisa sendo atacadas e destruídas, como foi, por exemplo, um campo de pesquisa foi destruído no Rio Grande do Sul. Nós tivemos ofensivas recentes, aí, ao longo do tempo, recém defendido como a pesquisa brasileira agropecuária, como as terras da Embrapa, também foram naturalmente muito afetadas. E percebe-se que números que nos impressionam. De aproximadamente 1.300.000 famílias que foram assentadas no Brasil nos últimos anos, mais de 300.000 famílias abandonaram os assentamentos. Ou seja, a política de reforma agrária, de certa forma, tem um ato falho que precisa ser identificado. Que, naturalmente, o número apresentado no início dos movimentos de assentamento do Brasil, que apresentaram a primeira lista apresentada de famílias sem terra, era em torno de 40.000 famílias. Essa era a primeira lista. E hoje percebe que essa lista vai acima de 1,5 milhão de famílias. Ou seja, existe uma indústria
de sem terra no Brasil. Isso tem que ser botado às claras, porque nós estamos mexendo com algo muito importante, que é a economia, que é a essência desse país. Eu sou lá do estado do Espírito Santo, né, e a gente tem sempre uma comparação, às vezes, com as praias, embora eu moro na montanha, mas a praia está muito próxima, e quando a maré está alta, está todo mundo bem dentro da água. Deputado Domingos sabe, os mineiros que frequentam muito o litoral do nosso Espírito Santo. A maré está alta, está acima do pescoço, está todo mundo bem dentro da água. Mas quando a maré baixa, que a gente percebe quem tá em forma ou não. Temos usar a nossa praia. Para finalizar. Quando esse país mais precisou, quando o mundo mais precisou, foi o agro que segurou esse país de pé, independente do tamanho. E eu dizer o seguinte, a primeira reforma agrária no Brasil foi feita no meu estado, na minha região, e eu sou filho dela. Lá de 1890, quando chegaram os primeiros imigrantes que vieram para esse país, a Igreja Católica, organizada com o Estado, nós promoveram a primeira reforma agrária desse país. O Espírito Santo, por sinal, é o Estado brasileiro, junto com Santa Catarina, que tem os menores tamanhos de propriedades, que se viabilizaram, inclusive, economicamente. Portanto, disso os capixabas conhecem e entendem, e nós precisamos trazer essa segurança, porque se nós não tivermos essa segurança no campo, a agricultura é céu aberto e planejamento é a longo prazo, uma vaca não é para o ano seguinte, um pé de café não é para o ano seguinte, né? Na verdade, os investimentos no trator e a máquina não é para o ano seguinte. Nós precisamos dessa segurança no campo para atrair investimento, trazer segurança para que possamos naturalmente continuar alimentando os brasileiros, alimentando o mundo e trazendo superávit da balança comercial tão importante para que o governo possa fazer as suas políticas sociais. Esse é o nosso foco, a nossa orientação. Muito obrigado. Meus senhores e senhoras, vou conceder a palavra aos parlamentares inscritos. Com a palavra, meu colega de partido do Republicanos, deputado Diego Garcia. Presidente, quero cumprimentá-lo, dizer do orgulho para o nosso partido, o Republicanos, partido que lidera em número de pessoas hoje, o maior número de habitantes do território nacional, governando o estado de São Paulo e também Tocantins, tendo hoje Vossa Excelência como presidente dessa CPI, que eu considero uma CPI extremamente importante para o nosso país. Quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo e dizer que nós, do nosso partido, nos sentimos muito bem representados por sua pessoa à frente dos trabalhos dessa comissão. Cumprimentar também os demais vice-presidentes eleitos hoje, e o nobre relator, o deputado Ricardo Salles, a quem desde já faço um apelo para que considere no seu plano de trabalho ouvir as entidades do setor produtivo do estado do Paraná, um dos estados que, por metro quadrado, tem e gera números que são referência nacional e internacional no que diz respeito aos nossos produtores rurais. O estado do Paraná, os nossos produtores rurais, eu estou aqui na CPI para representar o povo do Paraná, representar os produtores que nos procuram e que estão extremamente preocupados com as invasões de terra que vêm acontecendo por todo o Brasil. Em especial, relator deputado Ricardo Salles. Nós tivemos no mês de abril, até o dia 18 de abril, foram 11 invasões de terra no nosso país, apenas no mês de abril. Então, nós não podemos aceitar, e principalmente o estado como o nosso, o estado do Paraná, extremamente produtivo, que as pessoas continuem diante desse cenário de ameaças, de ataques, e nós aqui no parlamento não promovamos nada que possa trazer segurança jurídica para o setor, para os nossos produtores rurais. Por estar sobre as suas mãos aí uma grande responsabilidade, e nós aqui na CPI vamos trabalhar para contribuir para que o seu parecer seja um parecer técnico e um parecer que atenda os anseios da população brasileira, que quer que esses criminosos que invadem terra sejam duramente punidos no nosso país. É por isso que nós vamos trabalhar aqui na CPI e, mais uma vez,
Cumprimento e parabenizo o deputado Tenente Coronel Zucco por estar à frente dos trabalhos. Obrigado. Obrigado, deputado Diego Garcia. Com a palavra, deputado Nicolete. Primeiramente, boa tarde a todos. Parabenizar nosso colega Tenente Coronel Zucco, ao Kim, ao nosso delegado também, Fábio Costa, ao nosso relator, ex-ministro também, Salles. Dizer para vocês que é uma preocupação muito grande. A gente sabe que o direito de propriedade hoje está sendo violado, né? Isso começou, com certeza, em governos de esquerda, incentivando movimentos sociais que não deveriam incentivar. Nós temos assentamentos de terra hoje que não estão regulares, que os nossos agricultores familiares estão lá sofrendo, com falta de estradas, com falta de incentivo e sem o título da sua propriedade, muitas das vezes. E a gente vê essa ilegitimidade do movimento querendo se apropriar. E é uma peça de manobra, sim. São pessoas influenciadas por outras que estão manipulando essas invasões de terra. E aqui eu peço ao nosso relator e ao nosso presidente que inclua em pauta o que está acontecendo no nosso estado de Roraima. O nosso estado de Roraima, nós temos comunidades indígenas sendo utilizadas, não pelo movimento Sem Terra de repente, mas pelos mesmos influenciadores para invadirem as propriedades rurais do nosso estado. E lá nós temos mais de 46% de terra demarcada, nós temos menos de 10% das terras para a produção. Então eu gostaria que a gente pudesse olhar também a esses proprietários de terras do nosso estado. E aqui eu gostaria de citar a fala do ministro Carlos Fávaro, que é do governo atual. Ele fala no Poder 360 o seguinte: terra invadida não é passível de reforma agrária. Quer conseguir reforma agrária? Não vai ser com invasão de terra. Ao contrário, vai dificultar o processo, vai colocar gasolina no fogo desse país dividido. Temos que pacificar. Ora, se o ministro da Agricultura deste governo está falando que não é reforma agrária invasão, o que é que esse movimento está fazendo, invadindo e fazendo crime contra os pequenos agricultores, médios e grandes também? Estamos aqui para fazer um relatório técnico, para que a gente possa trabalhar realmente e culpar aqueles que devem ser culpados, e que a gente possa trazer uma segurança jurídica a quem tem terra nesse Brasil. Obrigado. Obrigado, deputado Nicolete. Conforme ato da mesa 45, por estar gestante, passa a palavra no aplicativo de Zoom a deputada Talíria Petroni. Me ouvem, presidente? Sim, deputada. Obrigada, presidente. Bem, primeiro registrar que o MST não invade terra, ocupa terra. E que terra improdutiva tem que ser ocupada. Eu não estou aqui, senhor presidente, para apenas apoiar o MST contra essa tentativa absurda de criminalização. Estou aqui porque me sinto parte do movimento. Acho que o MST formou muitos de nós, com sua coragem, com seus mártires, como os de Eldorado dos Carajás, com sua pedagogia e seu amor à educação do povo. Estamos falando da Escola Florestan de Fernandes, estamos falando dos Sem Terrinha, com sua produção de alimento saudável, orgânico. Talvez os senhores não saibam, mas há mais de 10 anos é o MST que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então, eu estou muito convencida de que essa CPI vai ser um tiro no pé dos reacionários que a propuseram, porque não é possível a gente achar que é razoável um amigo de grileiro, falsificador de mapas, aquele que tem amigo de um lugarimpo legal, achar que pode criminalizar e julgar o MST. Acha que está à altura de investigar o MST e relatar uma CPI como essa. Como pode um bando de latifundiário num país profundamente desigual, que nunca resolveu a questão da terra, num país, senhor presidente, que nunca deu 1 centímetro de terra para os escravizados libertos? Como pode esses mesmos, que estão, inclusive, em terras, donos de terras improdutivas, acharem que pode julgar aqueles que lutam para plantar e para colher? Eu não sei assim, o que os senhores pensam. Acham mesmo que vão conseguir dizer que está errado lutar para plantar e para colher? Que aqueles que lutam pela terra estão do lado errado? Eu estou do lado certo da história, para concluir, senhor presidente. A gente vai estar aqui para garantir que o MST saia dessa CPI ainda mais forte, ainda maior do que é, ainda mais fortalecido para organizar a luta pela democratização do acesso à terra. Sem dúvida, o Brasil inteiro vai ter convicção
de que a reforma agrária é a mãe de todas as reformas que o Brasil precisa. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Talíria. Com a palavra, meu colega do Republicanos, deputado Messias Donato. Senhor presidente, parabenizar Vossa Excelência, que é um guerreiro, um batalhador, que desde o início trabalhou de forma valente para que hoje estivesse sendo instaurada essa CPI. E o que mais nos dá honra, nos dá dignidade, é saber que Vossa Excelência também é do Republicanos. Então, é uma alegria muito grande para todos nós. Saudar o nosso delegado Fábio Costa, nosso vice-presidente, segundo vice-presidente, saudar o nosso sempre ministro, o nosso Ricardo Salles, que tem uma missão junto com Vossa Excelência, presidente, uma missão muito importante, né? Nós, quanto CPI, temos que dar respostas o que está por trás das cortinas. E aí a gente começa a pensar se quem invade terra é equiparado àqueles que invadem palácio, quantos dos líderes sem terras estão encarcerados nesse momento? É uma pergunta que nós temos que fazer. O agro da porteira para dentro, os nossos produtores rurais, eles sabem o que fazer. Eles precisam de segurança jurídica, eles precisam de paz no campo. E esse tipo de gente, quando invadem as terras, eles não invadem com um buquê de flores, não chegam oferecendo rosas. Pelo contrário, senhor presidente, eles chegam com foice, com facão, com armas de fogo, para tentar não só acabar com a produção do campo, mas que muitas das vezes até com tentativas de homicídio. Isso nós temos documentos que serão mostrados nessa CPI. Ora, nós não podemos entender, senhor presidente, 56 invasões de janeiro a abril desse ano. Isso, como diz Boris Casoy, é uma vergonha, senhor presidente. Uma alta de 143% em relação ao ano passado, de 2022. Terras invadidas na Bahia, em Pernambuco, em São Paulo, no meu Espírito Santo, e nós não iremos permitir. Então, essa CPI, ela tem uma missão muito importante de trabalhar de forma técnica, mas também de colocar no lugar esse tipo de gente que não merece o nosso respeito, que tem tirado a paz do campo de nossos produtores e trazendo segurança jurídica. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Messias Donato. Com a palavra, a deputada Carolina Detoni. Muito obrigado, presidente. Presidente, o ano mal começou, estamos chegando a nem 5 meses completos de maio aí de governo, e é incrível ver que já temos 56 invasões de propriedade privada, um aumento de 143%, comparando com os anos anteriores, em que a média era 11 invasões por ano. Bastou a esquerda voltar ao poder para que esteja à solta a criminalidade, começando por invasão de terra, porque esbulho possessório é crime. E o MST, na sua jornada aí de crimes, eles não fazem só invasão de terra. Eles cometem o crime de dano, extorsão, ameaça. Isso tudo a gente vai comprovar aqui nessa CPI. É para isso que serve essa CPI. Nós estamos embasados em fatos que estão acontecendo, um aumento de invasões que está acontecendo. Agora, o que mais nos choca é ver que esse atual governo federal, ele bota o líder desse movimento no avião presidencial, leva para a China e, na volta, nomeia 19 superintendentes regionais do INCRA como lideranças, que são lideranças do MST. Nós temos que investigar a ligação do atual governo e o fomento dessa criminalidade pelo atual governo. Quem financia esse movimento, da onde que vem a ordem e por que o atual governo está compactuando com a criminalidade. E se mostra inimigo do agronegócio. Simplesmente uma atividade responsável pelo nosso PIB e que alimenta 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E nós temos que vir aqui também, presidente, ouvir essa falácia da deputada que me antecedeu, dizendo
porque eles ocupam terra, eles não invadem. Deve ter aprendido no manual do Guerrilheiro Urbano, onde tem um capítulo lá ensinando o que é ocupação. É justamente essa nova nomenclatura da esquerda para ignorar o que eles fazem de errado, para dar um novo nome bonitinho. Ou, como outra falácia que ela falou aqui, porque são exemplo da produção de alimentos saudáveis. Eu vou trazer aqui exemplos nessa CPI de cooperativas do meu estado, de agricultores lá sentados do MST, que produzem com biotecnologia, com transgênicos, que produzem em larga escala e compram insumos de multinacionais, para descancarar mais uma das mentiras aqui que fala a deputada. Então, é muito importante que a gente investigue cabo a rabo o que esse movimento faz, chegue aos nomes das lideranças, impute essas condutas aí, para a gente chegar à verdade dos fatos, de que não é um movimento que luta pela legítima posse de terra, não, porque há muitas outras formas de fazer, mas é um movimento que comete crimes e que eles devem ser responsabilizados, e que o atual governo tem que, sim, respeitar o agronegócio brasileiro, que é responsável por alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo, e não desvalorizar e chamar de fascista, negacionista, aqueles que são orgulho da nação brasileira. Então é isso, presidente, parabéns pela sua presidência, pela relatoria que eu sei que vai ser levado com muita seriedade e vai ser trazido, sim, com essa comissão, a verdade ao povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, deputada. Bravo, bravo. Com a palavra, deputado Coronel Crisóstomo. Tem que apertar aí, deputado. Troca de microfone, deputado, por favor. Senhor presidente, que orgulho ver um soldado do Exército como eu presidindo essa CPI tão importante para o Brasil. Não só para o agro, para o Brasil. Antes de entrar no fato em si, o PL 1198 é de minha autoria, está na CCJ. Trata de punir severamente quem entrar em terra pública ou privada ou imóvel urbano. Pena de 4 a 8 anos de cadeia. Então o MST agora, cuidado. Peço aqui a todos os integrantes e aos partidos que estão aqui que assinem para que eu possa levar isso direto para plenário. Tá bem? Então, regime de urgência, eu peço ao senhor presidente que me apoie nisso. PL 1198. Presidente, Rondônia é alvo do MST. Rondônia foi invadido por diversas vezes, diversas áreas. E detalhe, matam gente, queimam casas, derrubam toda a plantação, matam o gado. Afinal de contas, quem é que defende mesmo esse movimento? Quem é? Tem alguém aqui? Esse aí é conivente com morte de cidadão. Esse é conivente com queima de casa de cidadão que plantam tranquilamente. Presidente, eu não estou aqui para ouvir gente falando isso aqui não. Tá bom? Por favor, vamos respeitar a palavra do deputado. Prossiga, deputado, prossiga. Tá. Excelência. Calma, deputado, acabou de começar. Não podemos admitir um movimento entrar para matar gente nas casas, para queimar a plantação, para matar o gado e ainda queimar a casa do cidadão. Isso ocorreu em Rondônia por algumas vezes. Isso é real. Eu sou barrigudinho de lá. Eu sou índio tucano com K. Eu sei o que eu falo. Sou da Amazônia. Sou da floresta amazônica. E muito que falo aqui é uma mentira. Tem que perguntar para mim primeiro sobre a Amazônia. Portanto, presidente, estarei firme aqui para cumprir a minha missão como parlamentar da floresta amazônica e de Rondônia. Meu estado de Rondônia merece respeito. E lá o agronegócio, ele não é pop. Ele não é pop. Ele é tudo. O agronegócio em Rondônia não é pop. É tudo. E o agronegócio do Brasil também não é pop. É tudo. É tudo que nós precisamos para o mundo.
produzem alimentos para mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Obrigado, presidente. Sucesso para você e para todos nós. Obrigado. Com a palavra, deputado Joaquim Passarinho. Presidente, eu queria inicialmente parabenizar a Vossa Excelência pela eleição, a todos os membros da mesa, parabenizar o relator, o deputado Ricardo Salles, uma pessoa que tem um profundo conhecimento sobre o que acontece no meio ambiente nesse país. Dizer, presidente, que é muito bom a gente estar começando essa CPI, ao mesmo tempo que nós estamos começando, parece que uma outra CPI sobre 8 de janeiro. Porque não podemos definir que essa casa acha o que é, se invasão é certo ou errado. Nós precisamos entender o que nós achamos de invasão. Se invasão de propriedade pública ou privada é crime entrar no palácio ou nessa casa no dia 8, como é crime entrar em terra em fazendas? Só um pouquinho, não. Deputado, por favor. Pessoal da assistência, por favor, vamos escutar a palavra do deputado. Pode prosseguir, deputado. Dizendo, eu acho que é uma coincidência muito boa a gente poder definir isso na casa. Porque se nós entendermos que a invasão de prédio público no dia 8 foi crime, invasão de propriedade é crime. Bem simples. E essa coincidência é muito boa de a gente poder discutir até no mesmo momento, né, com os próprios partidos que estão aqui presentes. Acho que nós precisamos tirar um pouquinho a limpo o que é essa briga no campo. E tenho certeza, sou do Pará, sou lá do Norte, e nós precisamos trabalhar seriamente, todos os governos, com regularização fundiária. O que causa esse caos no campo é falta de regularização fundiária, é falta de titulação de terra, é falta de dizer quem é o dono da terra. O governo tem que agir de maneira forte nessa parte. Todos os governos estaduais e principalmente o governo federal através do INCRA. O INCRA precisa fazer a sua parte. Infelizmente, o INCRA hoje nem internet tem. Suspensa a internet, contrato de internet, durante 1 ou 2 meses, nós vamos estar fora de área o INCRA. Por falta de contrato da internet. Nós precisamos trabalhar isso. Enquanto nós não resolvermos quem é o dono da terra, nós vamos ter atrito de terra, seja com índio, seja com proprietário, seja com invasão, seja o que for. Então, se nós queremos realmente acabar com essa luta no campo, trazer a paz no campo, nós temos que providenciar urgentemente investimentos para que o INCRA volte a trabalhar como esteja trabalhando, tratando, seja o pequeno, seja o médio, seja o grande, quem está na sua terra de maneira lícita, sem grilar a terra, porque tem também grandes que grilam terra, nós temos que entender isso, separar o certo do errado, nós não vamos chegar à paz no campo. Então precisamos dessa paz e precisamos definir de uma vez por todas. Esse Congresso precisa definir se invasão de propriedade é crime, seja ela urbana, seja ela rural. Essa é uma boa oportunidade que vamos ter, através das 2 CPIs que estão trabalhando conjuntamente nessa casa, tirarmos uma posição só. Nós não podemos ter numa CPI uma posição, na outra CPI uma posição diversa. Então vai ser uma grande oportunidade. Eu espero que a gente possa trabalhar aqui com respeito a cada um. Nós sabemos das posições de cada um, são claras e ninguém vai mudar ninguém. Nós queremos apenas discutir o melhor caminho para o nosso Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Valmir Assunção. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputada, primeiro é que essa CPI não tem fato determinado. E a Constituição diz que deve ter fato determinado. Essa CPI é política. Eu estou dizendo que essa CPI é uma extensão da Comissão da Agricultura. Essa que é uma grande verdade. Segunda coisa que eu quero afirmar, não é essa CPI que vai impedir dos sem terra, dos trabalhadores, das organizações brasileiras se organizar e reivindicar aquilo que acredita. Não é essa CPI que vai impedir. Sabe por quê? Porque teve uma ditadura militar nos anos 60 que lutou contra as organizações brasileiras e elas se organizaram independente da estrutura do Estado brasileiro. Independente dessa CPI, as organizações vão continuar dependendo as suas bandeiras, aquilo que acredita na sociedade. Sobre isso, não tenha nenhuma dúvida. O que vocês querem ter aqui é um palanque político. Vocês perderam a eleição, destruíram o INCRA não tem nada, porque vocês destruíram nos 4 anos que estava governando esse Brasil. Aí agora vocês estão sem palanque, não tem pauta, aí cria a CPI para ter palanque para o grupo de
bolsonarista nesse Brasil. Essa é outra verdade. Vocês não estão preocupados com o pequeno e diz todos os agricultores é a mesma coisa? Nada. Vocês não estão preocupados. Estão preocupados justamente em criminalizar os movimentos sociais. Estão querendo isso, criminalizar os movimentos. Nós lutamos nesse Brasil para não ser mais escravizado, por isso que teve abolição. Nós lutamos. Nós lutamos contra a ditadura militar e vamos lutar para fazer a reforma agrária nesse Brasil, vocês querendo ou não querendo. Porque a luta do povo, nós viemos, não foi para ser escravo nem baixar a cabeça para ninguém. Nós somos livres. Só não temos dinheiro e as propriedades que vocês têm. Porque boa parte do agronegócio só tem a propriedade porque grilaram. Só tem a propriedade. E a novela, tem uma novela aí, mostrando como é que vocês agem. Como é que vocês agem no campo, com a pistola, assassinando, amedrontando. É vocês que usam da violência. É só ver quantos sem terra vocês que são responsáveis para poder tirar a vida dessas pessoas na luta do dia a dia. Mas eu quero dizer, vocês é que cometem crime ambiental. É vocês que têm trabalho escravo. É contra isso que nós vamos enfrentar aqui nessa comissão. Então, eu quero dizer para vocês, fique muito tranquilo. Nós vamos dialogar, debater, discutir. Se precisar brigar, nós vamos brigar e vocês não vão parar a ocupação. Deputado Rodolfo Nogueira. Boa tarde, presidente. Cumprimentar Vossa Excelência pela presidência, pela condução e pelo trabalho que eu sei que o senhor vai realizar à frente dessa CPI tão importante e séria, ao contrário do que já foi falado aqui, séria para a nossa casa e para o nosso Brasil. Cumprimentar aqui o deputado Ricardo Salles, meu amigo, dizer que é uma honra também estar contigo aqui nessa CPI, como membro da CPI, e dizer que daqui a pouco nós vamos falar sobre os absurdos que foram falados, mas antes de tudo, eu quero rebater o colega que falou aqui atrás. Qual colega? E dizer para ele que eu sou produtor rural e eu não comprei minha fazenda com pistola, não. Eu comprei minha fazenda com dinheiro, trabalhando, correndo atrás, dormindo em caminhonete, cozinhando na beira da estrada, com muito suor. Hoje sou produtor rural, graças ao meu trabalho, e não foi na pistola e nem com bandidagem. Bandido é quem invade propriedade privada, paga, escriturada, às vezes escritura centenária. Bandido é quem invade. É o Código Penal, não é o deputado Rodolfo Nogueira que está falando, não. É o Código Penal que fala que o esbulho possessório é crime. Portanto, é bandido aquele que invade. Dizer que o deputado federal Kim, que antecedeu aqui como vice-presidente, falou que o MST invade, destrói as plantações, maquinários, incendeia as habitações, destrói as habitações e vários outros crimes que eles praticam, com o fim de parar a produção agrícola naquela propriedade. Com certeza, o Kim está certo, presidente. Mas lembrar também que por trás de tudo isso, né, há de se falar o crime de terrorismo psicológico que estão fazendo com o homem do campo, com o produtor rural e com o agronegócio no país. Porque hoje o produtor está com 160, quase 160 invasões de terra de janeiro até aqui, um aumento de 150% de invasões, ao contrário do presidente Bolsonaro, que deu estabilidade jurídica ao campo. Esse ano nós tivemos 160 invasões de terra criminosas, que é para trazer pânico ao produtor rural, presidente. É para desestabilizar o produtor rural, trazer uma recessão. E não há de se falar que segurança alimentar sem segurança jurídica é inexistente. A segurança alimentar passa pela segurança jurídica no campo. E aqui eu queria, para terminar, presidente, para concluir mais um minuto, eu quero dizer aqui que a deputada Sâmia, que acusou os produtores rurais de trabalho escravo, essa é a pauta desse governo, desse desgoverno que adotou o agronegócio como inimigo número 1, que falou que o trabalho escravo é o produtor rural que realiza. Resposta, mentira! Presidente. Mentira! A senhora também acusou o deputado Salles, que recebeu o financiamento de campanha Tempo, presidente. dos produtores. Mais um minuto, presidente. Tempo, presidente.
acusou pra o finalizar, deputado Ricardo Salles de receber financiamento de campanha de produtores rurais. Dinheiro esse, deputada, que é dinheiro limpo, trabalhado, suado e com imposto de renda pago. E outra, senhor presidente. Para concluir, presidente. Deputado. Também a deputada falou que o MST, que produz alimento sadio, que é o maior produtor de arroz, eles não dão conta nem de alimentar os acampamentos deles. Eles não dão conta, por quê? Porque os governos anteriores do PT, que fornecia cesta básica para esses assentamentos, para os acampamentos na beira da estrada, vocês não dão conta deputado. De alimentar o seu próprio povo. Então respeite, respeite os produtores rurais que colocam comida no prato. Obrigado. Passo a palavra, por favor, deputada. 1 minuto para a senhora. Liberar meu microfone. Presidente, primeiro eu quero saber se o senhor vai ser leniente com o tempo com todos os membros da comissão, como o senhor foi com o colega. Se quiser estender, tudo bem, mas tem que estender para todos que aqui se manifestam. Segundo, que o deputado me citou por algum motivo, nem eu conheço, também não quero conhecer, mas ele falou uma série de... e foi embora, não quer ouvir também a resposta, me ataca, mas não tem condição de ouvir, não tem problema. Mas ele falou uma série de mentiras sobre o que é o movimento social, né? Ele precisa conhecer, visitar algum assentamento. Inclusive, nos últimos anos, enquanto 33 milhões de pessoas passavam fome, porque o governo que ele defendia e que os fazendeiros que financiam a campanha dele, que muitos, inclusive, financiaram a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro, enquanto esses sujeitos se negavam a garantir alimentação de qualidade para as pessoas, o MST e os movimentos sociais doaram toneladas de alimento para enfrentar a fome. Se ele tem medo de ouvir a verdade... Lamento, não sei o que ele está fazendo nessa CPI. Espero que nas próximas ele fique aqui para a gente fazer um bom debate. Ele precisa conhecer o que é a luta pela reforma agrária, parar de disparar bobajada de WhatsApp e parar de ser covarde e ir embora também. Obrigado, deputada. Com a palavra, deputada Daniela Rainer. Obrigada, senhor presidente. Me ausentei uns minutinhos porque eu fui presidir a outra comissão ali da Agricultura, mas quero parabenizá-los por essa iniciativa. Deputado Zucco, deputado Evair, deputado Salles, toda a mesa, tenho certeza que seremos muito bem representados e é muito bom folgamos em vê-los de forma imparcial, o compromisso com a verdade. Nenhum de nós está carregando bandeira de militância aqui, e isso, com certeza, é o que o nosso povo brasileiro, o que o nosso produtor rural, o que o nosso agricultor espera de todos nós aqui. Que nós tenhamos discernimento para defender o setor produtivo do Brasil, para combater ilegalidades, esbulho possessório. Eu, inclusive, presidente, protocolei um PL pedindo para aumentar a pena do esbulho possessório, que pode chegar até 8 anos. Porque a legislação atual tem uma pena muito branda. E, com certeza, quando as pessoas tiverem receio da punição, elas obedecerão à lei com muito mais facilidade. Santa Catarina, o meu estado, é um estado de pequenas propriedades rurais, essencialmente, pequenos produtores, mas de altíssima produtividade. E, independente do tamanho das nossas propriedades, das nossas terras, a nossa produção no nosso estado, eu acredito que, e falo isso, presidente, porque pode servir como exemplo para acabar com algumas narrativas de que são latifundiários, colocando esse contra aquele, como habitualmente se faz em alguns partidos. No nosso estado, o que funciona é o cooperativismo, o associativismo, nossos pequenos produtores com títulos de propriedade, sucessão familiar, 5, 6 gerações, trabalhando a terra, produzindo alimento e alimentando o mundo com produtos de qualidade. E o que eles esperam é ter segurança, é poder planejar
o seu futuro, a sua safra. A gente sabe que não é 2, 3 meses. Tem produções que são planejamentos de anos. E muitos deles veem tudo perder-se após uma invasão. Então, parabéns aos senhores. Me coloco à disposição desde já para ajudá-los em tudo que for do meu alcance. E, mais uma vez, obrigada por estarem nessa CPI, por defenderem todos os brasileiros que trabalham, que produzem com dignidade, com honestidade, e esperam de nós justiça, e esperam de nós que a gente consiga trazer de volta a segurança, que é a melhor sensação que eles podem ter. A segurança jurídica, a segurança da propriedade. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Daniela, com a palavra, deputado Capitão Alden. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, eu queria primeiramente agradecer ao PL pela indicação para estar compondo esta digníssima CPI e dizer a todos que uma deputada que me antecedeu aqui disse que nós deveríamos frequentar, visitar os assentamentos. Eu sou da Bahia, fui votado em todos os 417 municípios da Bahia e conheço a maioria dos assentamentos. Conheço de perto a realidade do meu povo e já visitei vários assentamentos. E garanto aos senhores, eles vivem na mais completa miséria. Vivem na mais completa marginalidade. Estes que defendem, que disseram aqui, inclusive um deputado que me antecedeu, que lá atrás lutaram contra a ditadura militar. Estes mesmos que dizem defender a democracia, a liberdade, que lutaram contra a ditadura militar, são os mesmos que defendem uma outra ditadura, a ditadura comunista, a ditadura da Venezuela e de outros tantos países que cerceiam a liberdade e o direito de expressão do povo. São esses mesmos que falam em democracia, que garantem aqui, com seus recursos, que da onde vem eu não sei, e esse é o motivo da CPI, apurar de onde é que vêm esses recursos que financiam esses grandes movimentos que invadem propriedade privada e rural, seja ela urbana ou rural, no Brasil inteiro. Será que foi uma mera coincidência o decreto de armas no primeiro ano e no primeiro dia do desgoverno do governo Lula? Porque já sabia, inclusive, das invasões, já estava sendo anunciado, inclusive, as invasões, antes mesmo da posse do descondenado. Então, será que esse decreto, que visa restringir ainda mais a posse das armas de fogo, já não era algo premeditado, já não era algo preparado, planejado para aquilo que viria? Então, da mesma forma que o governador Ibanez foi afastado aqui, da mesma forma que o Anderson Torres também foi afastado por supostamente não terem evitado, por não terem envidado esforços para evitar as invasões que ocorreram aqui, obviamente, nos espaços públicos, por que será então que não deveria ser e caber o mesmo afastamento a Flávio Dino, ao próprio Lula e outros tantos que foram avisados desde antes de assumir o poder e mais ainda após assumir o governo de que haveria invasões, exemplo do Abril Vermelho, do Fevereiro Vermelho e do próprio Stedley, que anunciou invasões. Então, o que fez esse governo e o ministro da Justiça para impedir essas invasões? Então, fica claro aqui a responsabilidade desses que invadem essa propriedade privada, causando terror. Então, precisamos trazer aqui a discussão de criminalizar mais ainda essa conduta, elevar esse crime para o crime de terrorismo e fazer com que os produtores, de fato, tenham o direito de produzir em paz, em tranquilidade e tenham o direito à sua propriedade privada. Parabéns, senhor presidente. Obrigado, deputado Capitão Alden. Com a palavra, deputado da União, Coronel Assis. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar também o deputado Salles aqui e os demais membros, né, dessa nossa mesa diretora aqui da nossa CPI do MST. Realmente é um momento muito propício para que fosse instalada essa CPI, uma vez que na atual gestão do governo federal nós tivemos aí um aumento consubstancial das invasões de terra em todo o país. E naturalmente, né, o brasileiro trabalhador rural, o brasileiro que ajuda, né, a termos um equilíbrio dentro da balança comercial, que ajuda a sustentar a economia mundial e produz dentro do nosso país, se sentiu ameaçado. Se sentiu ameaçado porque invasão de terra é crime, meus amigos. Invasão de terra está capitulado no Código Penal brasileiro.
E com certeza, essa CPI se faz necessária porque nós precisamos saber quem é o MST, de onde vem o MST, quem financia o MST, quem são os mentores intelectuais do MST. Eu acredito que alguns colegas aqui, né, precisam ser trazidos para a realidade. Nós não podemos de maneira alguma achar que o errado é certo e que o certo é errado. Meus amigos, precisamos que essa CPI, senhor presidente, seja conduzida de forma isenta, mas que nós não tenhamos medo de botar o dedo na ferida para irmos a fundo dentro desse movimento tão famigerado e que promove ações ilegais, volto a dizer. E vou além. O governo atual, governo federal, da gestão do governo federal, eles têm uma relação muito duvidosa com o MST. A partir do momento que nós temos aqui uma comitiva oficial do governo brasileiro deslocando até a China e levando a tiracolo o maior líder desse famigerado movimento, nós temos aqui algo a ser investigado. A partir do momento que essa pessoa de lá da China, através da internet, manda mensagens, recados, que teremos invasões a propriedades rurais no Brasil, precisamos investigar. Sou do Mato Grosso. Mato Grosso é o terceiro maior produtor de soja do Brasil e do mundo. E nós, lá, temos uma política, invasão zero. Vagabundo não se cria no nosso estado. E nós não admitimos esse tipo de ação. Então, parabéns, sucesso nessa CPI. Conte com esse soldado para que possa também trabalhar em prol do descortinamento desse famigerado movimento que se diz social, mas é criminoso. Um forte abraço. Com a palavra, deputada do PSOL São Paulo, Sâmia Bonfim. Obrigada, presidente, pela composição dessa comissão e também pelas intervenções e pelo perfil das pessoas que acompanham. Está bastante claro qual é o intuito dessa CPI. É tirar o foco dos verdadeiros crimes que são cometidos contra o país pelo Bolsonaro. Aqui há bolsonaristas tentando criminalizar um movimento social que luta pelo direito à terra, ao trabalho e à distribuição de comida de qualidade na mesa das brasileiras e dos brasileiros. Os crimes reais que acontecem no nosso país são aqueles, inclusive, alguns latifundiários financiaram os atos golpistas que levaram à invasão dos palácios de poder, que tentou um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Esses, sim, devem ser investigados e serão muito bem-vindos aqui na CPI para que prestem os seus esclarecimentos sobre o envolvimento nisso. Ou aqueles latifundiários que têm trabalho escravo nas suas terras, como aconteceu, por exemplo, presidente, em algumas fazendas do estado de Vossa Excelência, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, nas vinícolas e também aqueles que produzem arroz vermelho. Muitos trabalhadores rurais foram resgatados em condições análogas à escravidão. Esses, sim, devem responder pelos crimes que cometem contra o país. Ou devem responder aqueles que hoje estão no inquérito da Polícia Federal, estão no TSE porque cometeram crimes eleitorais, porque fizeram rachadinha no Palácio do Planalto, no gabinete dos filhos do presidente da República. É por isso que esses bolsonaristas estão aqui, querem desviar o foco dos crimes reais contra o país. Perderam as eleições e agora querem tomar a narrativa para si novamente, para aglutinar a sua base social. Outros estão aqui para prestar contas para os financiadores de campanha. A exemplo do que foi o relator, ou muitos outros deputados que aqui falaram, que inclusive tem relação também com esses que mantêm trabalho escravo dentro das suas fazendas. Eles é que precisam prestar contas para a sociedade, assim como prestam hoje para o Ministério Público do Trabalho. O MST é um movimento social de luta pela reforma agrária. A função social da propriedade está inscrita no artigo 5º da Constituição. Os assentamentos brasileiros que produzem alimento de qualidade foram fruto da luta pela reforma agrária. Enquanto há latifúndio improdutivo, as ocupações são instrumentos de luta e fazem mais. Tem formação intelectual, acadêmica, tem a Feira da Reforma Agrária, tem o estímulo a diferentes gerações a se engajarem na luta social. Não entendo porque aqui alguns têm medo da luta pela reforma agrária,
têm medo de agricultor familiar, deveriam ter medo e se queixar daqueles que, por exemplo, invadem as terras indígenas, que destroem o meio ambiente, que desrespeitam a legislação ambiental. Esses sim devem responder pelos seus crimes. Por isso, para concluir, peço a compreensão de mais 20 segundos, nós estamos com muita tranquilidade nessa CPI, de peito aberto, porque não há nada, absolutamente nada a temer, não há nenhum crime sendo cometido por parte do movimento social, há um direito constitucional de luta e já tentaram, através de outras CPIs, acabar com o movimento social, acabar com o MST, não conseguiram. Há novas gerações que se engajam na luta pela reforma agrária e vai ser esse o resultado dessa CPI também. Alguns querem um palanque eleitoral, a gente sabe bem disso, venderam declarações nesse sentido. No entanto, a luta social vai seguir, apesar das pretensões individuais, econômicas e eleitoreiras de uns e outros. Obrigada. Com a palavra, deputado delegado Éder Mauro, PL do Pará. Obrigado, senhor presidente. Parabéns a toda a mesa pela presidência e relatoria dessa CPI, que vai ser de grande valia para todo brasileiro. E aqui eu, na parcela do Estado do Pará, que quero defender esse grande estado, onde principalmente sul e sudeste do nosso estado sofrem grandemente com esse movimento de marginais que invadem terra, que destroem maquinários, que põem fogo em plantações, que matam gado e só cometem um terror. É um verdadeiro movimento de terrorista. Agora, o que me causa espanto aqui é ouvir os deputados e deputadas comunistas falarem em reforma agrária. Por que a reforma agrária? Por que a reforma agrária? Porra, passaram 2 décadas no poder, 2 décadas, e por que vocês não fizeram a porra da reforma agrária? Por que só agora vocês querem falar em reforma agrária? O decoro parlamentar ainda existe aqui nessa casa? Por favor, senhor presidente. Palavrão? Presidente, porra, não é palavrão. Deputado, por favor, vamos tentar manter um Mas eu estou nível mantendo, ali. senhor Tá presidente, certo. eu estou tranquilo. É impossível pedir para ele manter o Se nível, é né, só ela presidente? consultar no dicionário se porra é palavrão. Se ela me disser e provar que é palavrão, porque pior do que ela falou aí... Prossiga, deputado, prossiga. Por favor, reponha meu tempo, estava em 2 minutos, senhor presidente. Por favor, reponha o tempo aí para 2 minutos. Pode falar, deputado. Aí vem deputados, como, por exemplo, uma deputada que falou aqui através de teleconferência, dizer que ela é filha de movimentos como o MST. Engraçado, ela estava dentro de um ambiente todo na porcelana. Grande filha do MST. Né? É igual ontem falaram na CCJ defendendo a mulher por causa da anistia, em que eles simplesmente... querem que a mulher tenha os direitos iguais, que tenha 30% no fundo, que tenha 30% de cota. Porra, eu pesquisei. O PSOL do Rio, todos os homens receberam mais de 1.400.000 SADs para sua campanha e tinha mulheres já recebendo 70 mil. Eles cantam aqui uma coisa e lá fora são outras. Movimento Sem Terra é um movimento de bandido, de marginal, e que nós aqui teremos a obrigação, inclusive, de convocar o ministro da Reforma Agrária, senhor Paulo Teixeira, para que a gente possa saber exatamente, porque há um mês atrás ele veio aqui nesta casa dizer claramente de que ele mandou o MST sair da invasão do Suzano. Eu quero saber quem é que tem gerência no MST, quem manda invadir, quem manda sair, e quem financia para que eles existam? Porque não é reforma agrária. Existe uma diferença muito grande, senhor presidente, entre movimento MST e colonos que trabalham. O presidente Bolsonaro, só na gestão dele, lhe deu 400.000 títulos verdadeiros para pessoas de títulos de terra. Coisas que eles nunca fizeram na vida deles. Eles mantêm esse movimento para causar o terror no campo. E nós aqui temos a obrigação de descobrir e trazer os culpados para que possa levar a barra da justiça. Obrigado. Obrigado, deputado delegado Éder Mauro. Com a palavra, deputado Marcon, do Rio Grande do Sul. Senhor presidente Coronel Zucco, chamo o senhor de coronel porque veio de uma situação muito séria. E eu juro para o senhor, quando eu entrei aqui, eu não sabia se eu estava numa delegacia
de tanto coronel, capitão, sargento, policial, que está aqui nessa bancada discutindo um assunto tão sério. Todos é deputado, então o sem terra não pode ser deputado. Não pode ser... Por favor, vamos segurar. Não pode ser sem terra, não pode ser deputado. A vereadora Luana, que é assentada, não pode ser vereadora. Engraçado, todo mundo pode. E é isso que eu defendo. É isso que eu defendo. E precisa de voto. Por isso que eu estou no 7º mandato. 130 mil votos eu fiz. Por isso, o senhor não fez isso. Tá? Então, mas não fez 130 mil votos. Então, essa questão aqui é um palanque eleitoral para quem saiu do governo. Falar em titulação, que foram só 34 mil títulos legalizados que as pessoas podem usar para entrar num banco, para pegar um financiamento dos outros, foram tudo cambalacho. Tudo cambalacho. Outra questão, nós temos que ver quem é que recebeu os títulos, que é essa questão que cada CPF poderia regularizar até 2.500 hectares. Vamos ver quantos amigos do homem passado teve acesso a um título de terra. Vamos dar uma olhada a isso. Outra questão, Coronel Zucco, o senhor que vem numa instituição muito séria, quando o senhor apresenta o homem da boiada para ser relator, mostra que essa CPI é só política. O cara está sendo investigado. Cada tem 640 mil votos, bem mais do que os seus 130. O cara está sendo investigado e é relator de uma CPI que investiga. Então já está desmoralizado, E a outra é... Segura a palavra. Por favor. Por favor, segurança da casa. Por favor, segurança da casa. Ela fez a pergunta? Fez? A confusão, deputado Marcon, é que a colega Sâmia foi interpelada pela imprensa. Por que ela tem, dizendo que eu é que tenho conflito de interesse, mas ela foi interpelada porque tem a mulher do Zé Rainha trabalhando no seu gabinete. Então, se alguém aqui tem conflito de interesse, é a colega que emprega a mulher do Zé Rainha. Atenção, por favor, o pessoal da assistência pode sair do plenário para a gente poder dar continuidade aqui à nossa comissão. Por favor, peço que o pessoal aí da imprensa, da assistência, por favor, sigam ali para fora do plenário, por favor. Só um minutinho, deputado, já passa a palavra para o senhor. Peço que continuem fora da comissão. Pessoal da Segurança Legislativa, peço que conduzam aí para que a imprensa possa atender fora da CPI para a gente continuar os trabalhos, por favor. Obrigado. Peço que reponha o tempo para o deputado Marcon. Reponha o tempo, por favor. 2 minutos, por favor. Calma, ele vai ficar 2 minutos. 2 minutos. Atrapalhou o raciocínio do deputado. Deputado, por favor, com a sua palavra. Senhor presidente, o que eu sei que o Zé Rainha está respondendo o processo. Não sei os motivos. Agora, escuta aqui, ministro da boiada. Deixa o cara falar, ministro da boiada. Então, presidente, quem responde
Presidente, quem responde, pela ordem, por favor. Presidente, quem responde pela ordem, por favor, é o presidente. Zé Rainha. Pela Agora ordem. a mulher Presidente, dele não só um pode estar minutinho. no Pela cargo de ordem, confiança. presidente. Só um minutinho, deputado. A mulher dele foi presa também. Pela Pessoal, ordem. Eu acho que o atenção, deputado Não Marcon... foi condenada. O deputado Marcon tem que ter civilidade no trato dos colegas. Como ele exige respeito para o trato com ele, ele tem que também ter respeito com o trato dos colegas. Deputado Marcon, eu já restituí o tempo a Vossa Excelência. Agora, na comissão. vamos focar na CPI, por favor. Por favor, então, novamente com a palavra, deputado Marcon. Senhor presidente, eu que não tenho respeito, ouvi uns 15 falar. Ouvindo porque é a democracia, e eu gosto de debate político. Eu gosto. Só não gosto de baixaria. Tá? Ouvi todos aqui que me interviram no meio. Ouvi porque minha mãe me ensinou. Enquanto um fala, o outro cala a boca. Isso a minha mãe me ensinou. É isso, Zé Rocha. É isso que a minha mãe me ensinou. Minha mãe me ensinou e eu levo a educação de casa. Sim, você então, se inscreve, mestre. Companheiro João Pedro Stede, que andou com Lula, andou com Lula na China, que sempre fez essa relação. Por favor, com a palavra, deputado Marcon. Volte um minuto demais aí. Deputados, por favor. Minuto, senhor presidente. Pode prosseguir, deputado. Senhor presidente, foi diferente que quando o Bolsonaro foi para um país, prendeu um segurança do Bolsonaro por tráfico de droga. Agora, ultimamente, as joias da família Bolsonaro ficou no aeroporto, na Receita Federal. Então, é bem diferente o trato quando o Lula viaja para negociar com outros países e leva para vender aquilo que nós temos de vender para outros países. Outra questão, o INCRA. O INCRA, nesses 4 anos, foi sucateado, senhor presidente. O orçamento do INCRA desse ano é 237 milhões. Não tem nem para pagar a internet, nem para pagar a luz, nem para pagar as terceirizadas. Foi assim a herança maldita que foi deixada pelo governo anterior, que estão aqui os representantes deles. E essa CPI, eu gostaria que discutisse questões técnicas. Pode ter divergência política, eu respeito, como eu sou a favor que o povo tem que reivindicar seus direitos. Eu respeito quem é contra ocupações, eu respeito, mas não vamos ir para baixaria, como estamos vendo a primeira sessão, a sessão aqui. É isso, e eu tenho orgulho de dizer que eu sou do Movimento Sem Terra. Fui das instâncias, sou assentado, hoje vou sair daqui, vou me encontrar com a minha esposa, meus filhos, no meu assentamento, lá em Nova Santa Rita, moro lá, e quem disser aqui que o Movimento Sem Terra é bandido, é criminoso, é ladrão, é isso, é porque alguma coisa tem no passado. Obrigado, deputado. Com a palavra, agora o deputado do União, do Acre, Coronel Ulisses. Senhor presidente, obrigado pela palavra e parabéns por ter assumido essa função tão importante. Como presidente, quero dizer aqui que eu não tenho nada e digo que o MST é um movimento criminoso. Comete crime de ameaça pessoal, comete crime de sequestro, de violação do lar, violação do domicílio, invasão de propriedade, interrupção de serviço de utilidade pública e vários outros crimes, sequestro, extorsão. E eu falo isso com propriedade, porque passei mais de 30 anos na área da segurança pública, participando muitas vezes e cumprindo ordens judiciais para a reintegração de posse. E a maioria daquelas pessoas que estão nos assentamentos são massa de manobras. Algumas, muitas vezes, eu conversei, não sabiam por que estavam lá. E é importante exatamente essa CPI para que nós venhamos trazer a verdade dos fatos. Pegar aqueles criminosos que estão aqui em cima, que muitas vezes são deputados eleitos, senadores, presidentes, que usam a mão do MST como uma mão armada, uma mão terrorista, mas os verdadeiros criminosos estão lá em cima. Não vamos atrás daquele pessoal que está lá no assentamento, não, porque a maioria não sabe nem por que estão ali. São massa de manobras, são vítimas. Nós temos que ir atrás, muitas vezes até aqui dentro mesmo. Pessoas que vieram de lá e por isso deixam a bandeira verde e amarela para usar uma bandeira vermelha, deixam de usar um boné do Brasil para usar um boné de um movimento que é criminoso. Não tem outra situação. E essa situação de dizer,
a bandeira do MST em prol da reforma agrária é uma mentira. E é legal porque a verdade vai surgindo. É uma mentira, sabe por quê? O PT, o atual governo, passou mais de uma década no governo, poderia ter feito a reforma agrária, não fez, não tem interesse em fazer, porque quer utilizar essa massa de manobra como um apoio político, um braço armado, exatamente para prejudicar os produtores rurais, os verdadeiros, que realmente colocam o alimento na nossa mesa. E é legal que a verdade vai surgindo. Aí vem uma deputada aqui falar mal do nosso relator, com a falta de respeito, e aí fico sabendo agora que lá no gabinete já está a esposa do José Rainha, que é o maior criminoso desse movimento sem terra. Então vamos acabar de mentira e falar a verdade aqui. Se tem teto de vidro, não fique jogando pedra nos outros. Isso é que eu queria passar para os senhores, para as pessoas que estão nos assistindo aqui também, e para todos os meus deputados. Nós vamos em busca da verdade. Não vamos ter aqui vingança e nem perseguição, porque os principais criminosos desse movimento têm que ser responsabilizados. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Ulisses. Com a palavra, deputado do União de Alagoas, Alfredo Gaspar, se encontra? Passando para o próximo inscrito, deputado Padre João, de Minas Gerais, se encontra? Ok, deputado, por favor. Presidente, colegas deputados, deputadas, é verdade, só a composição que fizeram aqui já mostra qual é o interesse de vossas excelências. Só tentar fazer um contraponto com o crime que cometeram no 8 de janeiro. Pessoal, vamos ser sérios com o povo que assiste aqui, que acompanham. Tentar comparar uma propriedade rural com prédio público, vindo de uma pessoa, sei lá, um cidadão comum, a gente podia entender, mas vindo de vossas excelências, uma decepção na composição do parlamento. O artigo 5º da Constituição, ele assegura a função propriedade, a função social da propriedade, que destina para a reforma agrária, sim. Então, ocupar a terra ociosa que não cumpre a sua função social é um direito do movimento social. Terra urbana também. A terra tem que cumprir a sua função social. Está assegurado na Constituição. Não venham citar códigos ou nenhuma outra lei. A lei maior é a Constituição, e que garante e que fique claro a função social da propriedade. Então, não venham comparar os latifúndios ociosos com prédio público, que veio mostrar a diferença no governo Lula. Inclusive, recuperar, reconstruir o que o governo anterior, com o apoio de vossas excelências, destruíram. Destruíram. Destruíram o INCRA. Destruíram todo o aparato fiscal. Para quê? Para ter trabalho escravo no latifúndio. Mas tem o artigo 243, que garante que as áreas onde tem trabalho escravo, ou trabalho análogo a escravo, tem que ser recuperada para a reforma agrária também. Então nós temos 2 artigos na Constituição que deixa claro uma forma de adquirir as terras para a reforma agrária. Isso é ameaça para vossas excelências, que representa o agro. E não venha mentir para o povo, dizer que é o agro que alimenta. O agro depende do dólar. O agro só preocupa com exportar, com lucro. Com lucro. É isso. Quem abastece é o MST, que garante comida e sem veneno. É a agricultura familiar. É os movimentos sociais. Presidente, eu quero que recomponha, Pessoal, vamos respeitar que recomponha o meu tempo, porque Ok. fui interrompido aqui, porque os dados são claros, que é a agricultura familiar, os assentamentos de reforma agrária, que de fato garanta a comida, e comida sem veneno. Comida que garante saúde e vida para o nosso povo. O agro é para commodities, que tem inclusive isenção para exportação. E uma isenção mafiosa, sabe por quê? Porque às vezes passa pelos paraísos fiscais para não contribuir aqui, para não pagar os impostos, driblam,
Por isso que é importante o rumo que também toma o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, para combater os sonegadores, que estão também, tanto no agro quanto na atividade minerária. O deputado que me antecedeu diz assim também, de que não pode ocupar. Veja bem, como é que legitimam terras para o próprio governo, a própria União, com interesses econômicos? Eu encerro, presidente. Para a grande atividade minerária, acaba com a agricultura familiar, que é produtiva. E aí, isso aí está bem. Não, é porque tem deputados aqui que são contraditórios nesse sentido. Entende que é natural pegar áreas, né, da agricultura familiar para grandes atividades econômicas, como a própria mineração. E não pode arrecadar essas terras, os latifúndios ociosos, que vêm cometendo crime ambiental, que é outra situação que também temos respaldo para adquirir essas terras para a reforma agrária. Então, aqui, de fato, né, aqui não vai passar a boiada. Não vai passar a boiada. Ok, deputado. Obrigado. Não vai. Obrigado tá? pela sua fala. O próximo inscrito, deputado Welter, do Paraná. Boa tarde a todos. Eu sou pequeno produtor rural na cidade de Toledo. Tem um dos maiores PIB agropecuário do Brasil. Lá se cria muito frango, peixe, suíno e leite. Lá se fez a colonização em pequenas propriedades. Daquela região ligada ao núcleo de produção, no sentido Guaíra, não tem nunca teve invasão de terra, como é o conceito que vocês usam. Nós dizemos que é a ocupação. Porque lá foi feita uma divisão justa das propriedades. E por coincidência ou não, do lado de Toledo é Cascavel. Lá foi o Congresso que criou o MST. Lá, naquela região de Cascavel para lá, foi titulado terras para grandes proprietários no passado, que criou grandes conflitos. A jagunçaiada ia lá, matava os poceiros na época, e é esse grupo de pessoas proprietárias lá que muitos de vocês defendem. Eu vim aqui, eu sou tomador de crédito. Eu financiei estufa de morango, crio peixe e planto um pouco de soja e milho. Eu vim aqui para desmistificar o preconceito que existe em relação ao MST e também daquilo que muitos grandes produtores fazem um lobby para criar preconceito do MST, porque no fundo querem comprar a terra dele, daquele pequeno agricultor que tem lá sua vaca de leite, seus suínos. Querem acumular. E o que o MST faz é dividir um pouquinho para poder plantar comida. Eu queria fazer um desafio para os titulares dessa comissão aqui, viu? Tem que ser pedagógico esse processo, senão não vale a pena. Senão vai ser só circo. O desafio é o seguinte, queridos coronéis, tenentes, representantes, vamos visitar alguns assentamentos da reforma agrária. Vamos lá visitar o assentamento do Marcon. Vamos lá visitar lá em Paranacite, que tem um assentamento que produz alimentos, um monte de coisa lá, que já está lá instituído há 15 anos, uma cooperativa do MST, para quebrar preconceito, para tirar preconceito. Senão nós vamos aprender o que aqui? Um brigar contra o outro? Eu finalizo dizendo, no entorno onde que eu moro, Toledo, Paraná, as cidades que vão até Guaíra não tem conflito agrário desde que foi colonizado. Por que não? Porque o colonizador conseguiu organizar em pequenas propriedades. É claro que alguns conseguiram acumular, foram comprando justamente, então não estou criticando isso. Eu só estou querendo dizer que para quem não tem terra e quer terra, nós temos que dar política de crédito, custeio, assistência técnica e garantir também, se possível, a compra desses alimentos para colocar nas escolas, nos hospitais filantrópicos, nas cadeias, inclusive. Por que não nas cadeias públicas? Servir comida boa para todo mundo, para ter menos custo na saúde, porque o povo fica menos doente. Eu encerro aqui, fica o desafio. Vamos conhecer um assentamento cooperativo do MST. Aí vocês vão quebrar preconceitos. Porque eu sei de gente que matou, tomou na mão grande áreas e áreas, lá também na região oeste, mas lá para os outros lados. Então isso é muito sério. E aí é legítimo, muitas vezes, como foi feito injustiça no passado, que haja uma culpação de quem tomou na mão grande. Então falo isso, e eu quero ajudar, nesses próximos quase 3 anos e meio, e finalizo, presidente, ajudar a quebrar preconceitos, porque esse parlamento tem que ajudar a abrir a mente das pessoas. Inclusive, se tiver colegas que tiverem sensibilidade, eu espero
Não espero um milagre, mas eu espero que haja sensibilidade e a capacidade política de compreender que o sol deve nascer para todos. Obrigado. Com a palavra está presente o deputado José Rocha, do União. Ok. Finalizando a lista de inscrição, com a palavra, deputado Paulão, de Alagoas. Senhor presidente, colegas parlamentares, eu não tive a oportunidade de estar no início da abertura dessa CPI, devido às agendas outras. Mas percebo, senhor presidente, é necessário, primeiro, a gente ter respeito ao regimento dessa casa. E respeito ao regimento, ela está acima de partidos políticos e da polarização entre oposição e situação. O que percebi na fala do deputado Padre João, que me antecedeu, e depois o nosso companheiro do Paraná, com essa fala proativa, primeiro que vai ter a polarização, natural na democracia. Agora a gente teria que ter um pacto de convivência entre a gente. Primeiro, em relação ao público, quando eu cheguei aqui estava um conflito, no seu conteúdo não interferi. Mas durante a fala do Padre João, uma parte da galeria começou a se expressar vaiando ou aplaudindo. O senhor, como presidente, tem que obedecer ao regimento. Não pode ter uma tratativa somente de um lado. Se for para encher galera, a gente também sabe fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer um processo é um debate qualificado em relação a essa situação. Não pode ter tratamento diferenciado. Inclusive, na próxima atividade dessa CPI. Né? Esse é um fator. O outro é um debate histórico dessa casa. Um dos poucos países, inclusive, da região da América do Sul, que não fez a reforma agrária foi o Brasil. Um dos poucos países. Esse país tem uma dívida, independente do PT governado ou não. É um tema fácil? Não. Muito polarizado. A gente sabe que o período, durante a ditadura militar, a gente teve concessões de terra pública para Volks, para Ford. Um grande empresário chamado Cecílio Rego de Almeida, do Paraná, tinha uma fazenda maior do que o estado de Sergipe. Isso afeta, inclusive, a soberania nacional. A gente tem que fazer essa discussão muito de forma serena e ter os preceitos que definem a nossa Constituição quando, inclusive, tem uma ocupação de terra. Não pode ser terra pública, ela tem que ser improdutiva. Esse debate que a gente tem que fazer de forma qualificada. A outra questão é a fala. Eu posso ter toda a discordância de Vossa Excelência, mas enquanto Vossa Excelência fala, eu tenho que respeitar e me inscrever. Eu tenho uma relação histórica com o deputado Zé Rocha. Quando ele disse que o deputado Marcon foi deselegante, ele usou do mesmo método na deselegância quando faz interferência na fala do outro. Então, eu estou levantando aqui, independente do mérito, para a gente ter um pacto de procedimento entre a gente, no sentido deputado, de respeitar as falas. A galeria ela tem que ser ouvinte, ela não é opinativa. Na hora que ela for, passa-se a audiência pública, ela tem que ser convidada, sob pena da segurança utilizar o mesmo método que fez aqui ao lado, independente da valoração se foi certo ou não. Aí eu queria fazer essa ponderação, presidente, deputado, que essa casa, finalizar, é só para finalizar, independente de CPIs, né? Os 513 deputados, a gente convive durante um ano, durante 4 anos. E a gente tem que ter, no mínimo, a regra de civilidade entre a gente. Seria essa observação. Muito obrigado. Obrigado. Antes de encerrar os trabalhos, informo que as próximas comunicações de realização de reunião serão feitas por meio do sistema Infoleg. Comunica e que o painel de presença será aberto 1 hora antes do início da reunião, oportunidade em que serão abertas também as inscrições para debate. Convoco a reunião extraordinária destinada à apresentação do plano de trabalho e deliberação de requerimentos para o próximo dia 23 de maio, às 14h30, em plenário, a ser informado oportunamente. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente
Reunião.